E aí a gente coloca a culpa num monte de coisa, né? A gente coloca a culpa na formação, a gente coloca a culpa na parte da indicação, a gente coloca a culpa na religião, a gente coloca a culpa em partido político, a gente coloca a culpa em tudo isso. Quando que os verdadeiros culpados somos, ó, nós mesmos, na realidade. Galera, vamos falar de alguns temas interessantes aí. Eu acho que o primeiro deles que eu acho que seria interessante a gente abordar, autoconhecimento. Autoconhecimento, PNL, coisas nesse sentido, na verdade, tá? Muito do que fala em Gênesis 1:26. Em Gênesis 1:26 deixa muito claro, né, que Deus quer que a gente domine sobre as terras, o ar e as águas, né? Ele fala ali muito no cunho dos animais, etc e tal, mas é esse domínio, na verdade, que ele quer. Então, ou seja, ele dá o dom da produtividade, ele dá esse dom, de repente, do querer fazer para todos, na verdade. Alguns acordam, tá? Mas na sua maioria não acordam. Está comprovado em vários locais aí, na verdade, que Napoleão Hill fala muito disso, na verdade, que 95, 98% aí da população acaba não acordando, na verdade. E aí a gente coloca a culpa num monte de coisa, né? A gente coloca a culpa na formação, a gente coloca a culpa na parte da indicação, a gente coloca a culpa na religião, a gente coloca a culpa em partido político, a gente coloca a culpa em tudo isso. Quando que os verdadeiros culpados somos, ó, nós mesmos, na realidade. E falta do que isso? Falta de mergulhar para dentro, na verdade, sabe? Falta de viver o Lesh Lehá, tá? O que é esse Lesh Lehá? É mergulhar em sabedoria. E como que a gente vai mergulhar em sabedoria? Fazendo. E como que a gente vai fazer? Errando. A gente não aprendeu a andar de bicicleta simplesmente aprendendo. A gente caiu várias vezes, a gente fez muita coisa nesse sentido, na verdade. E só a partir daí que a gente aprendeu a andar de bicicleta. O cérebro, cognitivamente, ele aprende com os erros, na verdade. E, ou seja, ele aprendendo com os erros, é isso que a gente faz. E aí, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba não gostando de cometer erros. E acaba querendo, por quê? Porque o cérebro quer que a gente fique numa zona de conforto. E aonde que tudo isso pega? Isso tudo pega, de repente, numa PNL, de fazer alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que tem tanta coisa, de repente, hoje, em rede social, em YouTube, em coisa nesse sentido, de falar de PNL, cara, que eu acho que era muito legal cada um, de repente, se pudesse mergulhar um pouco mais para dentro disso e fazer isso tudo girar. Temos que imaginar o seguinte, né? Que não temos que ser multitarefas, que temos que ser monotarefas, que temos que estudar, que temos que desbloquear, que temos que fazer coisas nesse sentido, na verdade. E acaba que muitas vezes a gente não fazendo isso, a gente foi doutrinado e a gente foi condicionado a viver numa cultura MEC-troquiana aí, na verdade, falando em MEC, tá? Falando no Ministério da Educação e Cultura aí, na verdade, que só ensinou a gente a ser escravo, na verdade, que só ensinou a gente a ser trabalhador, que não veio preparar a gente para empreender, que não veio preparar a gente para um monte de coisa que a gente podia fazer. Cara, ainda não sou muita coisa, mas estou vivendo uma experiência incrível em Cristo, na verdade, uma cristocentria magnífica, que tipo assim, ó, a partir desse momento que você entende tudo isso, que você deixa isso tudo fluir, na verdade, tudo fica mais legal, tudo fica melhor. E no final das contas você olha que tá tudo ali, tava tudo dentro de você, na verdade. Você só vai conseguir encontrar de verdade aquilo que você quer fazer fazendo, testando, tentando não, tá? Tentando, que quem tenta é o diabo, na verdade, né? A gente testa, entendeu? E a partir do momento que a gente testar e fazer, a gente vai se encontrar, na verdade. E é isso que falta, é isso que está na PNL, é isso que está na Bíblia, é isso que está num monte de lugar. Poxa, e será que a gente não consegue enxergar tudo isso, na verdade? O que falta para que a gente consiga ter esse entendimento, enxergar e capturar essa imagem, na verdade? Cara, é com a gente, é só com a gente. Deus já disse em Gênesis 1:26, domine sobre as águas, sobre a terra e sobre o ar, sobre as aves, sobre os peixes e sobre os animais e sobre os répteis.
Acorda, poxa vida.